No meu último vídeo, eu saí para caçar os pistoleiros lendários, e durante a minha jornada eu passei por algumas aventuras, como essa do primeiro pistoleiro que agora virou criador de porcos, que inclusive esse filho da mãe me colocou para limpar o chiqueiro dos porcos dele, mas depois eu consegui me vingar em grande estilo. Já o segundo pistoleiro tinha virado um cachaceiro, que só vivia bebendo em um bar de um vagão de trem. E aí quando eu falei do seu passado, meu compadre, saiu numa carreira da gota serena, parecia até que tinha visto um fantasma. Eu até tentei conversar com ele, mas o homem não quis conversa. Aí depois dele eu fui até uma região pantanosa, e encontrei com a única pistoleira mulher, a famosa Black Belly, que com pouco tempo de visita apareceu caçadores de recompensa pra tudo que é lado atrás da mulher. Aí como eu já tava por lá, né meu compadre, dei uma ajudinha para ela se livrar de todos eles. Depois de ter ajudado ela com os caçadores de recompensa, eu pedi somente mais uma coisa para ela, que foi de tirar uma foto para colocar no livro dos pistoleiros lendários, já que eu tô dando uma ajuda para o pessoal conseguir fazer ele. E já que eu tinha ajudado ela com os caçadores de recompensa, ela aceitou tirar a foto numa boa. Depois disso, ela montou no seu cavalinho e pegou subindo, já que descendo é contramão. E como eu não sou besta, meu compadre, eu saquei foi os caçadores de recompensa tudinho que tava deitado aqui pelo chão. Depois disso, eu parti em busca do último pistoleiro lendário, que é um tal de um mexicano chamado Flaco Hernandes. Só que esse cabo inventou de se esconder no pico lá da baixa da égua, que quando eu saí pra lá com meu cavalo Caneco, tinha tido uma nevasca da gota serena que deixou tudo por aqui congelado. Aí foi o jeito de eu procurar abrigo, né meu compadre? Até porque meu Caneco não tava aguentando mais o tanto de frio que tava fazendo aqui nesse lugar. Cheguei na vila abandonada e tudo por aqui parece calmo, sem nenhum inimigo à vista. Sendo assim então, decidi deixar meu cavalo comendo feno no estábulo e enquanto isso, vou procurar um local mais aconchegante para me abrigar. Acendo um fogo na lareira de uma das cabanas, o que literalmente acaba sendo a minha salvação, já que da metade do caminho até aqui estava tão frio que os dedos da minha mão estavam começando a necrosar. Agora que eu já estou mais aquecido, preciso comer alguma coisa. Então eu fiz um ensopado, com algumas carnes e legumes que eu tinha guardado. Além disso eu também comi alguns enlatados, na qual eu fiquei praticamente sem comida para sobreviver. Meu amigo, pensando bem, era para eu ter planejado melhor quando eu tava vindo pra cá. Agora que eu já tava de barriga cheia, meu compadre, procurei um local para descansar. O problema é que as camas daqui tava tudo capenga, então eu achei melhor colocar meu saco de dormir aqui ao lado da lareira e tirar uma soneca nesse local mais quentinho para recuperar as energias. No dia seguinte, assim que acordei, eu aproveitei para amolar o meu machado em um esmeril que tinha aqui do lado, que é para ele estar pronto caso eu venha precisar usar ele por aqui. Depois de amolar o machado no esmeril, tava na hora de dar uma olhada de como tava o dia lá fora, que eu saí me surpreendo de como o dia tava lindo, com o sol brilhando e sem névoa caindo por enquanto. E com um dia assim, vai ser perfeito para eu caçar, já que o meu estoque de comida está praticamente zero. Então vim até o estábulo, olhei o Caneco, vi que tava tudo certo aqui com ele, então peguei meu arco e flecha para ir caçar. Só que no momento quando eu tava saindo do estábulo, sou surpreendido. Uma tempestade de neve começou a cair do nada. Mesmo assim fui em frente, já que meu estoque de comida está praticamente zero. E se eu quiser sobreviver nesse lugar, tenho que arrumar comida. Tentei encontrar alguma coisa aqui no rio, mas não tinha sequer um mísero peixe para eu pescar. Então continuei subindo sentido ao norte, seguindo sempre o percurso aqui do rio. Minha esperança agora é encontrar algum animal que queira vir beber água por aqui.
É, parece que a sorte finalmente sorriu pra mim. Olha só o que eu acabei de encontrar, um macho adulto de Wapiti da montanha. Ah, meu pai, um bichão desse vai me dar alimento por um bom tempo. Só que tem um detalhe, macho, eu fui burro pra caramba. Como é que eu vou carregar um animal desse tamanho ainda mais na neve se eu não trouxe um cavalo? Pera ainda, tô vendo mais alguma coisa. Eita, tem um grupo de ovelhas selvagens da montanha por aqui também, ó. Oxe, achei o canto certo de fazer uma boa caçada. Já sei, vou anotar aqui no mapa a localização mais ou menos de onde eu tô. E aí agora eu vou atrás do meu cavalinho Caneco pra gente vir fazer a caçada. Get this adjusted, boy. Passar uma loçãozinha de disfarce, né, pra tirar o fedor do sovaco. E agora é se aproximar só nas manhas, né, pra o bicho não me perceber. Mas rapaz, mesmo tomando cuidado do danado do cariacuá, ainda acabou me percebendo. Minha sorte é que o Wapiti ainda tá por aqui, macho. Só que dessa vez eu vou tomar mais cuidado, pra o bicho não me perceber e sair correndo. Chegou a hora. Ah, não acredito, bicho. Bem na hora o filho da mãe se escondeu. Pera ainda, agora eu te pego. Eita poxa, errei ó. Não sei o que aconteceu, talvez tenha sido o frio que acabou atrapalhando a minha mira. A minha sorte ainda é esse rebanho de carneiro selvagem que tem por aqui. E por isso vou ver se eu consigo abater esse alfa a essa longa distância. E mais uma vez se safou mesmo na hora de eu atirar. Mas calma, o negócio é o cabo ter paciência. Sabia, de primeira, tiro certeiro meu compadre. Agora aí pegar meu cavalinho Caneco pra levar esse bichão lá pro abrigo. Ô lapa de carneirão grande, o chefe do rebanho, viu? Vou aproveitar e arrancar logo o couro dele. Agora vamos pegar o bichão e colocar ele aqui na garupinha do Caneco. Vamos embora agora que aqui já tá ficando frio. Quando o sol volta a aparecer novamente, a paisagem toda ao redor se transforma. Agora é retirar o bichão da garupa do Caneco e colocar ele aqui para preparar ele depois. Após eu guardar a sela do Caneco, eu o conduzi até um pequeno rio que tem aqui atrás. Tenho que levá-lo até lá para retirar a sujeira que está nele, que é algo essencial se eu quiser manter ele vivo aqui nas montanhas congeladas. Deixar o cavalo melado assim de sangue pode acabar atraindo vários predadores por causa do cheiro, e predador, agora no momento, é o que eu mais quero evitar. Depois de limpo é hora de guardar o Caneco no estábulo.
Após guardar meu cavalo no estábulo, pouco tempo depois eu voltei até a cabana onde eu tô arranchado, que após eu comer alguns pedaços da carne do carneiro selvagem para eu recuperar as energias, eu troquei de roupa, já que a minha outra tinha ficado muito úmida depois de pegar tanta neve. Aí agora, meu compadre, chegou a hora da gente ir atrás do Flaco Hernandes, já que não podemos perder muito tempo aqui em cima da montanha. Então cheguei no estábulo e já fui logo selando meu cavalo. E em seguida saí em direção ao acampamento do Flaco Hernandes. Ao chegar no local do acampamento, pego a minha arma e já faço logo uma manutenção nela por aqui. Agora que eu já tô com o meu revólver limpo, eu pego também a carabina, desço do caneco e vou em direção do acampamento do mexicano Flaco. O gelo aqui do lago tava liso que só a gota. Quando eu me aproximei do acampamento, os capangas vieram me recepcionar. Eu até tentei ser amigável. I don't mean no harm, okay? Just want to speak to Hernandez. Mas os cabas cometeram um erro, apontando uma arma pra mim. Bom, depois de terminar a conversa com todos os capangas, em seguida eu vim até a cabana do Flaco Hernandes. Flaco Hernandez, you in there? Ao chamá-lo, digo que não quero problema, que só tô aqui para conversar com ele sobre o Jim Boy Calloway, e que ele pode vir sem medo que eu tô até desarmado. I'm unarmed. I just want to talk. About Boy Calloway? Mas ao sair pra fora ele não quis saber de conversa. Here's your message. Caraca, tive que dar 3 tiros nesse fila do mãe. E o bicho tinha um revolvão da hora, ó. Todo personalizado com as caveiras gravadas em seu metal. Enfim, agora eu tenho que fazer o que eu vim para fazer, que é tirar a foto dele como prova para colocá-la no livro. E é claro, não perdi a oportunidade de sair na foto também. Enfim, após eu tirar a foto, eu entrei na cabana dele. E aqui dentro, meu compadre, achei algumas coisas ao vasculhar o cacife embaixo de sua cama, sendo um principal um mapa, intitulado como o primeiro mapa da Trilha Venenosa, onde o local indicado é uma espécie de montanha com formato de rosto humano. Enfim, ainda não sei exatamente onde fica esse local, mas vou guardar ele aqui na minha bolsa pra depois eu ir atrás. Peguei mais algumas coisas que tinha aqui por dentro e depois saquei os caras da gangue que tava aqui fora. Na volta, quando eu tava indo até o meu cavalo caneco, eu vejo uma inscrição feita no lago, onde diz: mantenha seu sonho simples. Acho que foi alguém da gangue que escreveu isso por aqui. Enfim, voltando aqui pro caneco, eu escorreguei que só a peste ainda aqui nesse gelo. Minhas botas não é muito adequada não, viu? O cabo tá andando por aqui. Vou me prevenir com outro tipo de sapato quando eu vier aqui pra essa região de novo. Pegando o caneco para sair daqui, eu quis pegar uma outra rota alternativa, já que eu acho que o caminho é melhor de ir por aqui. Mas só que depois de algumas horas aqui por essa rota, encontro um pequeno acampamento improvisado no meio do caminho. Oxi, e pelo que eu tô vendo, além dos corvos, também há 2 pessoas abraçadas em frente à barraca. E esse cavalo caído aqui na frente possivelmente era o que puxava a carroça deles. É, meu compadre, o frio por aqui não brinca com ninguém. Vou aqui dar uma olhada neles, mas já fica um alerta para mim, que tenho que sair dessa região o mais rápido possível, porque senão a próxima vítima será eu. Tem algo na mão do casal, vou dar uma olhada pra ver o que é. Um mapa panorâmico, será que tem alguma coisa escrita aqui atrás dele? Não, nada escrito aqui atrás. O mapa só tem esse desenho panorâmico de algum lugar por aqui. Rapaz, tô intrigado. Será que esse local é fácil de encontrar nessa região? Não sei, mas agora eu não quero ficar por aqui não. Talvez eu volte um outro dia quando eu tiver um pouco mais agasalhado. Porque se eu for fazer isso agora, meu compadre, do jeito que eu tô, eu vou acabar no mesmo destino desse casal aqui. É, e eu não quero isso pra mim agora não. Então eu vou pegar meu cavalinho caneco e partir. Antes que o meu cavalinho caneco acabe ficando do mesmo jeito também desse outro companheiro aqui. Um pouco mais à frente de onde eu tava, acabo me deparando com a avalanche que tinha acontecido há pouco tempo.
É, além do terreno por aqui ser íngreme, é também bastante perigoso. Acho que vou agora por essa outra rota aqui. Tomara que seja um caminho bem menos perigoso. Só que eu tava enganado mais uma vez. Um rebanho inteiro de gado que ficou aqui pelo caminho congelados. É, meu pai, das coisas aqui por esse lugar cada vez mais tá ficando feia. Porque cada vez mais que eu avanço aqui pra frente eu encontro um desastre. Pois tu é doido, mas que não é pra qualquer um não, viu? O frio aqui por essas bandas é realmente de lascar. Mais à frente, depois da passagem de um riacho, eu me deparo com um tipo de caverna, na qual foi usado por alguém para tentar se proteger do frio. Caraca, uma carroça e alguém sentado aqui ao lado. Easy, easy. Acho que tá com uns 2 anos mais ou menos que esse cara tentou se proteger aqui do frio. O que será que ele carregava aqui nessa carroça? Acho que vou dar uma olhada aqui nesse baú. Tem uma madeira petrificada e um maço de nota com um total de $20. Hora de ir embora, afinal não quero ficar por aqui para ter o mesmo destino desse cara. Acho que eu tô vendo alguma coisa ali na frente. Mal tá dando pra ver por causa da forte neblina. Mas parece que é um cavalo. E acho que é o lendário branco que o pessoal conta que vive aqui pela neve. Vou descer do caneco e vou ir até ele para tentar domá-lo a pé. Tô pensando em usar a corda para laçá-lo, mas se eu chegar perto dele com ela na mão, com certeza ele vai se assustar e sair correndo. Então acho que vou guardar ela para ganhar a confiança dele. É uma égua toda branca, da raça puro sangue árabe. Minha tática é chamar ela para ir tentando acalmá-la. Stay. Easy, girl. Vou ir caminhando devagar em direção a ela para não assustá-la. I ain't gonna hurt you. Stay calm. Tenho que tentar passar confiança para ela. Nice and easy. Isso, calma, garota. It's okay. Tá quase, calma. Hey, wait. A fila de uma mãe, mesmo na hora que eu ia montar nela. Hey, stop. No, stay here. Tomara que ela não corra pra muito longe, porque agora eu tô de pé. Wait. Eita, poxa, se cobriu. Vou ver se eu consigo acompanhar ela ainda aqui no meio da neve. Achei, agora só falta acalmar ela novamente. No, stay here. Hey, stop. Easy now. Stay calm. Com calma, porque se eu levar uma patada de um cavalo desse aqui no meio da neve, eu já era. Whoa, easy. Opa, calma, garota. Calma. Calma. Agora, chegou o momento de pular em cima. All right. Easy there. See? There we are. Pronto. Consegui domar ela. You're okay, girl. Agora eu vou tirar a sela do meu caneco e colocar nela, pra ver se esses cavalos lendários é realmente bom como o pessoal fala. Vamos embora, minha garota. Vamos ver se você é corredeira mesmo. Yep. Yeah. Yeah.
Quando eu já tava saindo das áreas congeladas, eu escuto um rugido bem forte. Um urso negro caçando na beirada do caminho. Hoje tô vendo que essa égua não é muito corajosa não, viu? Vou só dar uns pipocos pra espantar esse urso pra nós seguir caminho. Pronto, o urso foi embora e a gente seguiu em frente. Onde do nada também começamos a ser perseguidos por um lobo que eu vi os tiros. Aí eu meti o pé, porque essa água é muito medrosa pelo que eu tô vendo. Depois de um tempo também eu consegui me livrar do lobo. Mas aí também foi eu me livrando do lobo e já caí em uma emboscada mais à frente. Aí aqui não teve jeito, eu tive que dar um jeito nos cabos aqui também. O que os caras não sabiam é que tinha emboscado a pessoa errada. Após eu saquear os caras tudinho que tinha feito a emboscada aqui pra mim, eu já tava me organizando para partir para a cidade de Valentine. Peguei a minha égua e comecei a seguir caminho, quando de repente, adivinha só, avistei o restante do grupo que tinha me emboscado num acampamento aqui por perto. Ah, rapaz, chegou a minha vez de fazer uma visitinha ao restante aqui do grupo. Acertei em cheio o lampião. Parece que esse agora foi o último. O acampamento mesmo ficou todo queimado com o lampião que estourou. Sendo assim, não tem mais nada pra eu fazer por aqui. Vou pegar a branquinha e ir embora. Só que eu não esperava a surpresa que me esperava aqui depois do acampamento queimado. Encontrei aquele meu amigo, o fotógrafo Albert. Oxe, o que de acha que esse homem tá fazendo por aqui agora? Ao me ver, ele me cumprimenta. Eu, curioso, pergunto para ele do que ele tá tentando tirar a foto. Se é de mais algum coiote igual eu vi da outra vez. What you trying to take some pictures of, huh? Some more greedy coyotes? No. Ele me responde que não e diz que dessa vez tá tentando tirar as fotos de alguns lobos. Eu fico surpreso e pergunto pra ele se ele tá tentando realmente ser devorado. E então ele me explica que o plano dele foi ter deixado uma carne pendurada na árvore contra o vento e que acha que tá seguro ao ter feito isso. You managed to attract the world's least intelligent wolf. Ao ver que ele não sabe o que tá fazendo, eu me prontifico de ficar com ele aqui por um tempo e proteger ele caso for preciso. You are a gentleman. You don't know me very well. Well, to me, you're a gentleman. Depois de um tempo na tocaia, os lobos começam a aparecer, atraídos pelo cheiro da carne pendurada. Good boys, hungry boys. Come on. Estavam tão entretidos com a carne que ainda não tinha percebido a nossa presença. Mas aí quando o Albert tira a foto, eles escutam o barulho da máquina. They ain't provoked, they're just wolves. Consegui abater a maioria e o restante saiu correndo com medo. My whole futile existence flashed before my eyes. Yeah, they can be pretty aggressive. Bom, depois do acontecido, o Sr. Albert me agradece. Fala que não tem como me pagar por eu ter salvado a vida dele, mas que está eternamente em dívida comigo. But no, I am eternally in your debt. I do, Mr. Mason, I do. You take care now. And you too, sir. Após eu me despedir dele, eu peguei então voltando para a cidade de Valentine. Mas o destino por aqui é realmente impressionante. Adivinha só que eu encontrei mais uma vez no meio do caminho quando eu tava indo pra lá. Os caçadores de recompensa. E eu ainda guardo mágoa de quando o outro grupo deles mataram meu cachorro. Pronto, agora eu tô me sentindo melhor. E para aproveitar que eu já tava por aqui, eu saqueei todos os caçadores de recompensa e peguei os 2 odriscos que eles tinham capturado. E vou levar eles até a delegacia de Valentine para eu ganhar a recompensa.
Ao chegar na delegacia de Valentine, eu retiro os 2 prisioneiros e os deixo na parte de trás da delegacia, ficando para o xerife decidir qual vai ser o destino deles. Em seguida eu fui até a cabine para receber o meu dinheiro, mas infelizmente o xerife estava em uma ocorrência, então aproveitei para vir até a bodega, para tomar uma cerveja e ver se encontro o cabo que estava escrevendo um livro. Fiquei por aqui um tempo, bebendo cerveja e esperando para ver se ele aparecia. Mais nada, macho. Onde será que acha que esses cabas tão? Pensei que eu ia encontrar eles aqui quando eu terminasse com o último pistoleiro. Mas quer saber? Vou ficar esperando mais não. Vou dar uma olhada no valor das propriedades que tem aqui em volta. Mas rapaz, olha só que cachorrinho interessante. Ele sempre vem ao meu encontro toda vez quando eu venho aqui na cidade. Vou fazer um carinho nele pela simpatia desse danado. You okay, boy? Após eu me despedir do meu amigo cachorrinho, eu fui até a primeira propriedade, que é pra saber se com o meu dinheiro, que é um pouco mais de $8.000, se dá pra comprar uma fazenda ou um sítiozinho pequenininho que é pra gente começar. Chegando aqui eu conversei com o dono. Perguntei pra ele como que funciona a compra e venda de propriedade por aqui, e de quanto que mais ou menos tá custando uma propriedade pequena assim igual a dele. Então ele me explica que as coisas por aqui são tudo muito caro, que uma propriedade pequenininha assim como a dele custa em média $18.000, mais que o dobro do que eu tenho acumulado, que as coisas aqui próximo à cidade é tudo muito caro, e quem tem basicamente não quer vender. Então agradeci a ele pela informação e me despedi. Mas eu ainda não estava conformado, então eu quis saber uma segunda opinião de uma outra pessoa, por isso fui até uma segunda propriedade pequena próxima à cidade. Chegando aqui, eu encontro o proprietário que tinha acabado de colocar a ração para o rebanho de suas ovelhas. E como a propriedade dele não é tão grande, já que ele só cria ovinos, eu quis bater um papo com ele sobre os valores. E a conversa dele foi basicamente quase a mesma coisa que o outro falou, com apenas um detalhe diferente que foi quando ele quis me ajudar, que foi uma dica bem bacana, onde ele me aconselhou comprar terras lá pro sul, já que devido à falta de chuva do local, as propriedades se tornam bem mais baratas, mas que tem também um detalhe bem importante, que falta muita mão de obras também pro lado de lá, e por isso, quando arruma alguém para trabalhar por lá, os preços geralmente são bem mais altos. Então eu o agradeci por todos os conselhos. Me despeço com uma ideia em mente, que já que a mão de obra por lá é cara, talvez seja uma boa ideia eu ir para lá e trabalhar para eu levantar uma boa grana. Olhando aqui para a criação dele, eu vejo que as ovelhas dele são poucas, mas são muito bem cuidadas. E por isso tenho que prestar atenção e pegar como exemplo para quando tiver minha propriedade. Mas por enquanto vou seguir o conselho que o cara me deu. Oxe, tô vendo algo estranho aqui na frente. Me parece que é os Odrisco novamente. Sim, são eles. E estão coagindo mais um cidadão aqui da cidade. Ah, meu pai, mas eu não posso ver isso e deixar barato. Eu vou intervir agora. Well, what you staring at? Don't move a goddamn You might have just saved my life, stranger. You're a gentleman. Após o cara me agradecer por eu ter ajudado ele, eu aproveitei para saquear os Odriscos, já que eu tô precisando de uma grana. Agora eu vou partir pro sul, mas antes vou passar aqui no acampamento comunitário e repor minhas energias comendo um belo ensopado. Pronto, agora já tô preparado para viajar, é hora de ir embora. Chegando aqui no sul, a paisagem é bem mais diferente. O clima é mais seco e bem mais quente. Ao chegar na primeira propriedade, eu me dirijo até o dono para pedir algumas informações. Como eu sabia que a mão de obra por aqui é mais cara, eu me ofereço para fazer alguns serviços que ele não está podendo. Mas teve um pequeno probleminha, que foi o calor daqui que eu ainda não estou adaptado. Chega, eu tô suando frio, meu compadre, só o quente da gota. Hoje tô aguentando não, vou aqui na casa do patrão para trocar de roupa. Pronto, agora sim, dá para eu trabalhar melhor no calor que tá fazendo aqui.
Após eu concluir o meu serviço, vim até ele para receber o combinado. Só que aí ele me fez mais uma outra proposta, que já que ele tá sem cavalo no momento, ele precisa de alguém que tenha para ir buscar uma vaca dele que fugiu do pasto. E como ele viu que eu tenho uma boa égua, me perguntou se eu não queria fazer esse serviço. E como eu tô precisando de dinheiro, foi a mesma coisa que tá oferecendo comida para quem tá com fome. Então já fui logo pegando a minha éguinha e saí em busca dessa vaca desgarrada. Acho que foi uma boa eu ter aceitado esse serviço, assim eu aproveito para treinar um pouco a minha égua. Avistei vários animais à minha frente e vou dar uma olhada no binóculo para ver se a vaca se encontra entre eles. Mas pelo que eu tô vendo, é apenas uma manada de bisão. Vou seguir em frente para ver se encontro ela mais adiante, já que o dono falou que ela saiu para essa região. Dei mais uma olhada, mas era apenas alguns cavalos selvagens. Vou seguir em frente. Cheguei em uma cobertura e acho que vi ela por ali. Encontrei ela com outra vaca do vizinho que tinha fugido junto. Agora tenho que conseguir domá-la para ganhar o seu respeito. Oxe, deu certo, consegui, meu compadre. Hora de levá-la agora até a fazenda do seu dono. E a minha égua se saiu muito bem até agora, não deu trabalho nenhum na hora de perseguir e muito menos agora na hora de conduzir. Chegando aqui na propriedade, trago ela até o seu dono para mostrar que o serviço foi concluído. Enfim, no final, recebi um pagamento de $150. Uma bela de uma boa grana por apenas 2 serviços que eu pratiquei aqui. Realmente, parece que por aqui vai ser uma terra de grandes oportunidades. Só basta eu saber aproveitar cada uma delas.